Ok, Daniela Alves, eu peço para você continuar com a gente mais um pouquinho, porque eu tenho outro destaque internacional, que eu quero a opinião de vocês dois, Daniela e também Conrado, porque enquanto os simpatizantes de Bolsonaro pedem anulação da eleição presidencial brasileira, nos Estados Unidos, o próprio ex-presidente Donald Trump se encarregou de questionar o resultado que tirou dele a chance de reeleição. Trump também defendeu a extinção da Constituição americana numa publicação na rede social. O republicano cita ainda as revelações do bilionário Elon Musk, que resolveu abrir a caixa preta do Twitter e expor um escândalo envolvendo as eleições nos Estados Unidos. Na última sexta-feira, Musk mostrou um documento do jornalista Matthew Collin com documentos internos da rede social que mostram como a campanha democrata foi privilegiada na disputa pela Casa Branca. Agora, Daniela, quero te ouvir a respeito dessa solicitação, desse pedido feito por Donald Trump, pedindo a anulação das eleições de 2020, que deram vitória a Joe Biden, que é o presidente americano atualmente, e também pedindo a extinção da Constituição americana. Como você analisa essas duas solicitações dele? Lívia, eu sinceramente não entendi, tá, essa questão de rescindir, não é, acabar com a Constituição americana. Imagino eu, tá, que ele esteja falando das questões relacionadas às eleições e que essas questões precisam ser revistas. Agora, o que eu ressaltaria é que todas essas denúncias e o que está sendo divulgado precisa ser adequadamente investigado e as instituições norte-americanas precisam sim dar uma resposta adequada ao que está sendo colocado, não é? Porque nós não podemos colocar sempre que nós não podemos colocar nossas instituições em xeque, que é algo que está sempre em voga ultimamente. Não é? Nós não podemos questionar as nossas instituições. Não, em uma democracia, o povo precisa sim questionar as suas instituições. Agora, quando essas denúncias estão vindo à tona, é necessário, sim, que ocorra uma resposta institucional, que as instituições norte-americanas investiguem adequadamente, porque, senão, o que nós vamos ver ao longo do tempo é uma queda e uma redução cada vez maior com relação à confiança no processo eleitoral. E a confiança é uma das bases para uma democracia forte. E os Estados Unidos e nenhum país no mundo pode deixar que essa confiança seja abalada, seja no processo eleitoral ou no processo como um todo de um governo de um país. Conrado, quero te ouvir a respeito disso também. Há alguma possibilidade desses pedidos avançarem? E assim que você responder, se tiver algum questionamento para a Daniela, fique à vontade. Claro, tu sabes que foi uma sensação mundial quando saiu os Twitter Files, né? Essa abertura das informações do Elon Musk. Eu acho muito interessante que o Elon Musk conseguiu fazer um esclarecimento contra todo o sistema, o establishment americano, por 40 bilhões de dólares. Foi muito fácil, eu não entendo como é que o sistema aceitou o Elon Musk comprar o Twitter. E quando Trump fala em cancelar a Constituição, ele está falando quase de uma maneira como a gente fala no Brasil, dizendo que o nosso TSE, a nossa Suprema Corte já rasgou a Constituição, então a gente não precisa mais dela. Foi exatamente o que falou os diretores do Partido Democrata com os diretores do Twitter, dizendo, não, a segunda emenda da Constituição não é tão absoluta assim, porque o que a gente viu ali foi um conluio entre democratas, entre donos das big techs, em fazer uma propaganda generalizada para os democratas e cercear as informações para os republicanos. E esse questionamento que foi feito lá nos Estados Unidos já está sendo trazido aqui para o Brasil. Quando o Elon Musk foi perguntado em quais outros países poderia ter acontecido esse tipo de invasão, esse tipo de disparidade, de parcialidade na política, ele coloca no Brasil. Então talvez a gente tenha aí
no decorrer dessa semana, mais dados chegando acerca da eleição brasileira, acerca de todas as pessoas. Eu, por exemplo, estou censurado pela Justiça Brasileira no Twitter. Não tem processo, eu não fui citado, eu não fui intimado, eu não pude impor defesa minha nenhuma, ou seja, não tem o devido processo legal. A nossa Constituição aqui também está rasgada por um órgão que deveria defender a Constituição. Isso que a gente está vendo acontecer no mundo todo. Então, eu acredito que isso vai ter um peso ainda maior. Veio a primeira parte, né, dos Twitter Files, foi uma sequência de tweets feita ali colocando todas as conversas dos e-mails, e agora tem aí uma promessa de vir a parte 2 ainda, mostrando as partes mais sujas. O núcleo dessa discussão foram 2 núcleos. O primeiro núcleo foi acerca do computador do filho do Joe Biden, que teve toda uma collusion, um acerto entre a mídia com o Twitter para não tocar nesse assunto, né? Porque o filho do John Biden ele tinha relação com a Ucrânia, com tráfico de mulheres, com tráfico de drogas, e aí não apareceu nada durante a campanha americana. E o outro é acerca da relação com a Covid, que também silenciou pesquisadores, silenciou estudos que fossem diferentes daquilo que as Big Pharmas queriam. Então, dessa forma, eu até quero perguntar aqui a opinião da Daniela e nos trazer como é que ela enxerga essa relação entre políticos, partidos políticos e Big Techs, empresas de comunicação, principalmente essas de tecnologia, na influência da política mundial e, por que não dizer, das eleições, tanto americana quanto a brasileira. Bom, muito bem, Conrado. Eu vejo que essa é uma situação que é um problema global, e simplesmente as Big Techs, elas estão com todo o poder para decidir e fazer o que bem entende em qualquer país do mundo, sem que lhe tenha colocado qualquer limite. Porque quando eles veem, por exemplo, aqui no Brasil, as Big Techs foram chamadas pelo TSE para cumprir determinadas regras, mas não colocam as regras que são essenciais, não é? Que é a não interferência no processo eleitoral ou no processo de debate que a sociedade está fazendo. Agora, é liberdade para quem? Não é? Liberdade que eles colocam dessa forma, mas não defende a paridade, não é? de assuntos, e a paridade também de debates que podem ocorrer durante esse processo, ou seja, censuram uma parte e deixa a outra livre. E mais do que isso, acabam colocando, né, como desinformação ou fake news determinados debates que estão acontecendo, mas logo depois de alguns meses nós acabamos verificando e nós acabamos sabendo que, na verdade, não eram fake news, não é? Mas eram indícios válidos que a sociedade estava debatendo e deveria ser ampliado esse debate. Porém, ainda assim, as Big Techs, com auxílio e respaldo institucional, colocam a sua posição e a sua visão política interferindo nos processos, sim, eleitorais, uma vez que elas têm todo o poder para definir o que é fake news, o que é desinformação, mas, na verdade, nós não sabemos qual é a definição que estão colocando. Por exemplo, uma comissão eleitoral pode ter uma definição, mas se ela não divulga e não tem um debate aberto sobre o que isso significa, na verdade, nós estamos de olhos vendados, aceitando simplesmente o que estão colocando, sem ao menos nós sabermos qual é o significado dessas imposições. Como você mesmo colocou, você não está sendo, por exemplo, podendo colocar a sua defesa, não é? O amplo processo legal não está devidamente sendo colocado. Isso não é só no Brasil, mas em vários outros países. Nos países, tá, em que é colocada adequadamente essa questão de desinformação e fake news, eles não defendem imposição e censura. O que defendem é processos de educação e um constante acompanhamento juntamente com a sociedade para a definição de critérios claros, objetivos e que a sociedade acompanhe e esteja muito bem informada sobre o que isso significa também.
Ou seja, naqueles países que nós estamos vendo censura, nós observamos também falta de transparência, clareza e, infelizmente, quando esses critérios mínimos não são cobrados e são deixados de lado, nós não sabemos qual é o final dessa história e onde nós vamos parar, porque boa parte da população acaba aderindo a um discurso de que nós não podemos, como eu falei anteriormente, discutir ou debater ou ainda assim colocar em xeque determinadas decisões que são inconstitucionais das nossas instituições. E isso não pode acontecer. As instituições existem, elas precisam sim atender e verificar com critérios claros ou objetivos e dar também à população a possibilidade de se defender. E eu gostaria também de colocar um elemento a mais. Democracia, ela não se reduz ao direito ao voto. A base da democracia está principalmente nas instituições intermediárias entre a sociedade e os mandatários para que a sociedade possa controlar os seus governantes. Isso sim é a verdadeira democracia. E nós estamos vendo esses espaços sendo corroídos cada vez mais. Daniela Alves, analista de relações internacionais, quero agradecê-la pelas análises ligadas a essas questões que envolvem a política iraniana e também a política norte-americana. Seja sempre muito bem-vinda e ótima tarde, né? Ótimo restinho de domingo. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada, Conrado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a todos que estão ouvindo ou que estão assistindo a Jovem Pan. Até a próxima.